Bom dia, amigos do nosso querido canal Varal. Eu agradeço a sua participação. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vamos ver uma história aonde Jeremias sofreu a punição dos oficiais do reino. Nós vamos ver o que ele passou. Mas o que fazer quando os seus inimigos desejam a sua morte? O que fazer quando para os inimigos o errado está certo? Falar a verdade para muitas pessoas são desagradáveis. A verdade, ela causa dor porque atinge nossos pontos fracos, desfaz ilusões e exige aceitação à realidade que nos são desconfortável e que nós não queremos ver. A dor, ela surge da confrontação com a realidade, das consequências de uma percepção que nós mesmos ou do mundo que não corresponde ao que nós acreditávamos. É assim a vida. Agora, imagina naquela época, nos tempos bíblicos, como era difícil. Aí aparece uma pessoa, um profeta, a dar palpites sobre os homens de fé a respeito do que fazer naquela situação de guerra. Mas como reagir com retaliações pessoais, ferindo a tua carne? Foi isso que Jeremias sofreu. Jeremias pagou um preço caro por isso. Literalmente, como sair do fundo do poço. Era assim. Foi isso que Jeremias viveu. Assim foi, eu repito, o que aconteceu com aquele que é chamado de profeta chorão. Jeremias, o profeta chorão. Em Jeremias 38:6, a Bíblia cita algo inusitado. Descreve o exato momento em que o profeta Jeremias é lançado numa cisterna de lama, uma prisão no pátio da guarda, por ordem dos oficiais das cidades que estavam descontentes com a sua mensagem de desobediência à própria liderança local. O versículo, ele detalha as circunstâncias desoladoras em que Jeremias se encontra. Não havia água na cisterna, mas somente lama. Jeremias afundou na lama. Quantas vezes estamos no fundo do poço? Ele foi lançado, jogado dentro dela. Literalmente estava no fundo do poço. Mas a mensagem de Jeremias, dentro do contexto bíblico, diz que Jeremias anunciava que Jerusalém estava prestes a ser derrotada pelos babilônios e que a única salvação para o povo era a rendição incondicional às forças invasoras. Ele sabia que os israelitas não conseguiriam vencer o seu inimigo. E ele queria poupar o seu povo da morte, da fome. Para ele, não tinha saída. Tudo se mostrava contra. A situação não previa nenhuma solução que beneficiaria o seu povo. E ele estava preocupado. Diante do que Jeremias falou, aqueles oficiais que não queriam aceitar a derrota iminente, viram na mensagem de Jeremias como uma traição e uma ameaça. Olha, ele está contra o que a gente pensa. Mas ele estava falando a verdade. E isso iria contra os pensamentos dos líderes oficiais. Para eles, era uma mera desobediência. Esse aí quer atrapalhar tudo. Para silenciar Jeremias e impedir que a sua mensagem desmoralizasse o povo e os soldados, eles o lançaram numa cisterna sem água, mas cheia de lodo.
Mas o objetivo era que o profeta morresse lentamente lá dentro daquele pântano, na lama, no lodo. Mas vamos lembrar uma história semelhante contada na Bíblia? Quem também foi jogado num poço? Ou será que esse jeito de punir e matar alguém era costume naquela época? Claro que não. José também foi jogado no poço, ou seja, numa cisterna, pelos seus próprios irmãos, conforme relatos na Bíblia. Os irmãos de José estavam movidos pela inveja por causa da sua túnica colorida. Ele era diferente. O pai o havia visto diferente e tinha sonhos. Então eles planejaram jogá-lo numa cisterna como forma de se livrarem dele, com o objetivo de o fazerem ser devorados pelos animais. José também foi jogado. Mas no caso de Jeremias, seu lançamento na cisterna é um exemplo da opressão e da incompreensão sofrida por aqueles que entregam mensagens incômodas ou proféticas a uma sociedade que não quer ouvi-las. Ele avisou. E apesar desse sofrimento de Jeremias, Deus permite e liberta seus adoradores e aqueles que servem de profetas para corrigirem erros. Ele queria corrigir um erro. Ele queria mudar a história. Embora o versículo detalhe a prisão, essa narrativa continua a descrever a intervenção de Deus através de Ebed-Meleque, um eunuco etíope que intercedeu junto ao rei Zedequias para que Jeremias fosse retirado lá de dentro daquela cisterna antes que ele morresse. Apareceu alguém, Deus mandou alguém. Portanto, lá em Jeremias 38:6, não é apenas um versículo sobre uma prisão, mas é um poderoso símbolo de como a resistência às mensagens divinas pode levar à perseguição e de como, mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus atenta e intervém para proteger aqueles que são fiéis, aqueles que estão com Ele. Na verdade, esse capítulo destaca a coragem de defender a verdade. Ele queria defender a verdade, a importância da fé em Deus e a necessidade de obedecer aos seus ensinos, mesmo quando isso significa enfrentar oposição e desconfiança. Às vezes você está com a verdade, mas as pessoas desconfiam da sua atitude e do seu gesto. E resumidamente, o que contribuiu para Jeremias ser lançado no poço foi porque os oficiais do rei Zedequias ouviram Jeremias anunciar que quem permanecesse na cidade morreria do quê? De fome, doença ou pela espada. Mas quem se entregasse aos babilônios escaparia com vida, teria chance de se viver. Isso porque os oficiais ficaram desgostosos com a mensagem de Jeremias. Os príncipes tentaram pressionar Zedequias a entregar Jeremias. É uma verdade, Jeremias estava correto, porque Deus falou para ele. Assim, uma pessoa simples chamada Ebed-Meleque, um eunuco etíope que servia o rei, que estava lá dentro junto ao trono do rei Zedequias, procurou o rei na porta lá de Benjamim, esperou ele e contou o que estava se passando. Mas vamos narrar os fatos como realmente sucedeu. Ele implorou ao rei para tirar Jeremias lá da cisterna, alertando que o profeta vai morrer. Rei, o Zedequias, ele vai morrer, Jeremias está lá jogado lá dentro. E diante daquela situação explicada pelo eunuco, o rei autorizou
Ebed-Meleque a salvar Jeremias. E o que ele fez? Ele usou roupas velhas e trapos para improvisar uma corda e retirá-lo lá do fundo do poço. Isso está escrito lá em Jeremias 38, nos versos 14 a 28. Depois de retirado do poço, Jeremias foi levado ao átrio da guarda e teve outra conversa com Zedequias. Ele foi até o rei, foi levado lá. Assim, novamente, o profeta aconselhou o rei a se render aos babilônios para poupar a cidade e a sua própria vida. Mas, diante desta nova conversa, o rei, contudo, ficou receoso de entregar Jeremias aos príncipes que tramaram a sua morte. Queria que ele morresse. Ficou pensativo. Apesar de Jeremias ser retirado da cisterna, o segredo foi guardado pelos oficiais do rei, aqueles que estavam junto ao rei, para que ninguém soubesse que ele havia sido resgatado lá daquela cisterna, daquele poço cheio de lodo. Mas o que nós aprendemos com isso? O capítulo, ele demonstra a importância de manter a integridade e defender a verdade, mesmo em tempos de crise e oposição. Mesmo que as pessoas não gostem de você, mostre a verdade. A ação de Ebed-Meleque, um estrangeiro, reflete a importância da fidelidade de Deus, que levanta pessoas para defender os seus propósitos. Sim, Deus preparou uma pessoa para que ele fosse retirado do fundo do poço. A história de Jeremias é um lembrete da necessidade de ouvir e obedecer à voz de Deus, agindo em conformidade com seus ensinamentos, com seus ensinos para a sua salvação. Lá atrás na Bíblia, Jeremias já tinha aprendido a seguir as orientações de Deus lá atrás. Vejamos que, como exemplo, eu disse lá atrás, onde a Bíblia descreve uma passagem, a passagem de Jeremias, lá em 18:2, onde Deus manda o profeta descer à casa do oleiro, e nesta passagem nós vemos uma instrução para que Jeremias observasse e aprendesse sobre a soberania e o poder de Deus de moldar a vida de cada pessoa e nação. Deus já tinha ensinado ele lá atrás como fazer, como agir, e ele era obediente. Assim como um oleiro molda o barro, a mensagem central nessa passagem que citei é que Deus é o oleiro. As pessoas são barro em suas mãos e ele tem o controle para moldar, transformar, corrigir e restaurar todos nós quando nós somos afrontados. O socorro vem. E assim foi Jeremias. E assim que Deus age quando você se sente desprezado. A Bíblia ensina a não se abater, a lembrar que Deus ama o rejeitado. E que Jesus também foi desprezado, mas ele venceu a dor, ele passou pelas dificuldades. A estratégia bíblica envolve elevar o olhar para Deus em busca de força e grande orientação, como Jeremias fez, confiando que ele tinha um plano e pode transformar a situação de desprezo, de humilhação, em uma grande vitória. Ele foi humilhado, jogado lá dentro para morrer. É importante também buscar agir com calma, com mansidão, com amor, com paciência e principalmente a verdade. São características do quê? Do fruto do Espírito. Em vez de responder carnalmente para os que falam mal e atentem contra nós, fiquem envergonhados. E nós brilhamos à luz de Deus, nós vencemos, nós sobressaímos.
Deus não o abandona. E assim, neste episódio que aprendemos que quando somos humilhados, Deus é o nosso grande libertador. Ele vai agir a nosso favor. Ele vai nos socorrer. Ele vai demonstrar o amor e o carinho que tem para conosco. Você já sentiu desprezado, humilhado por alguém? Você já viu uma pessoa que passa a vida inteira pisando nos outros, aprontando, humilhando? Ser uma pessoa vitoriosa? Ah, eu já vi. Momentaneamente esta pessoa tem sucesso. Momentaneamente essa pessoa consegue seus objetivos, porém, lá na frente vem a mão de Deus e age sobre a vida daquela pessoa. Ela nunca vai chegar ao seu destino final, ao seu destino, aos seus interesses, porque Deus não vai permitir. Deus não vai prevaricar. Deus, ele vai agir de uma forma que, no futuro, aqueles que o humilharam serão humilhados. É a grande realidade, é a grande situação que nós vemos. Jeremias, lançaram ele lá dentro, joga esse homem aí dentro, deixa ele aí na lama apodrecendo, deixa que ele morra aí, porque a nós não nos interessa. Esse homem está contra aquilo que nós definimos, o planejamento que nós realizamos. Mas Jeremias sabia que estava tudo errado, porque o Senhor o tinha orientado. Ele sabia que aquilo não era a coisa certa a se... porque os homens iriam morrer de fome, na espada, teria todas as consequências de alguém ou um grupo de pessoas que estavam apenas interessados que a sua desenvoltura seja realizada. Assim é o nosso dia a dia. É assim que nossa teimosia às vezes nos leva a certas situações que só nos tem prejudicado. Eu falei aqui em mansidão, em amor, em calma nas nossas dificuldades. Ainda que alguém te afronte, ainda que alguém te jogue no fundo do poço, Deus vai agir a seu favor. Deus usou um eunuco para retirar Jeremias, que foi isolado lá dentro do fundo do poço. Assim é Deus na nossa vida. Amigos e queridos do nosso @canal Varal, mais uma vez eu levo essa passagem bíblica para a sua reflexão. Eu levo essa passagem bíblica para você sentir que você está sempre acompanhado pelo Deus vivo. Eu levo essa passagem para que você nunca está sozinho quando você tem Deus no seu coração. Muito obrigado. Curte @canal Varal, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que você seja sempre uma pessoa abençoada. É isso que desejamos para você. Muito obrigado.